Tem um cadastro, algumas igrejas têm a lista dos dizimistas e contribuintes lá atrás, onde você chega já sabe quem dizimou está um xizinho em azul, quem não dizimou tem uma interrogação em vermelho, né? Não sei se é representando o céu e o inferno, sei lá o que quer dizer isso, mas a verdade é que as coisas acontecem de uma forma muito estranha em muitos lugares. Essa questão é uma questão sua com Deus, e deve ser assim tratada, entre você e Deus. Agora, uma coisa é certa: nós não podemos tentar enganar a Deus dizendo que estamos oferecendo tudo a Ele, quando nós não estamos oferecendo. Eu não sei se você lembra, meu irmão, daquele texto que fala da viúva pobre, lá em Marcos, no capítulo 12, quando ela vem, e aí Jesus estava observando, sabe o que? O gasofilácio. Estava lá sentadinho, dando uma olhada, para ver como é que a turma ofertava, vendo como é que o pessoal trazia a sua oferta. E ele percebe que muitos traziam sacolas de dinheiro e ofertavam, mas aquela mulher vem com 2 moedas, e com 2 moedinhas apenas ela vem e entrega naquele instante. Se você não sabe, aquela era a oferta mínima aceita no templo. Imagina, o templo estabeleceu isso. Qual o mínimo? Eram aquelas 2 moedas, era só o que tinha. Ela vem e oferece a Deus naquele instante, e Jesus diz claramente: ela deu muito mais do que todos os outros, porque para Deus o que vale não é a quantidade, o que vale é um coração entregue a Ele. E Ele é claro ao afirmar exatamente o que a gente está lendo aqui em Malaquias. O problema é que eles deram daquilo que sobrava, eles deram sobras. Ela deu tudo o que possuía, mas eles deram sobras, apenas sobras. Perceba que a quantidade não mexe o coração de Deus, mas a fidelidade e entrega sim. Pode ser muito, mas se é sobra, não é isso que agrada a Deus, não é isso que Deus aceita. E aqui eu quero pensar um pouco na nossa vida, no que nós temos oferecido da nossa vida a Deus, do nosso tempo a Deus, do nosso vigor, da nossa capacidade, daquilo que temos adquirido, dons e talentos, do nosso potencial, do que nós temos oferecido a Deus, queridos. As primícias ou as sobras? Eu não estou pensando em dinheiro não aqui. Eu estou pensando no potencial que Deus colocou nesse lugar. Pessoas que têm capacidade de fazer acontecer de uma forma que eu jamais conseguiria, porque quem sou eu perto de muitos de vocês aqui, diante do potencial e da capacidade que são vocês, naquilo que Deus potencializou vocês. A pergunta que eu faço a você e que você vai fazer para Deus e responder para Ele, é se todo esse potencial e tudo aquilo que Deus tem te dado e tem te capacitado, você tem dado para Ele as primícias ou sobras? É você quem vai pensar nisso. E você sabe, e Deus sabe, se você tem dado primícias ou sobras a Ele. A nossa dedicação a Deus, a forma como nós nos dedicamos, demonstra claramente se Ele está em primeiro lugar na nossa vida, ou se o resto, o que sobra, nós entregamos para Ele. Quando oferecemos sobras e não as primícias, isso é um claro sintoma de que a adoração está ausente, e o texto nos mostra isso. E mais, queridos, eu já estou terminando, eu não vou cansar mais vocês por muito tempo, mas é quando nós também aprendemos o que diz o texto, versos 8 e 9, eu quero ler, quando ele diz assim no versículo 8: e me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Veja o que Deus diz aqui: procurem oferecer um animal desse ao governador. Acham que ele aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Quando nós honramos mais aos homens do que a Deus, nós estamos deixando claro de que a adoração está ausente na nossa vida. A gente mede a honra a Deus pela forma como conduz a nossa vida devocional, o nosso culto a Ele. O povo estava tendo mais respeito com as autoridades políticas do que com o Senhor dos Exércitos. Às vezes temos mais reverência diante dos homens do que de Deus, no falar, no vestir, no agir, na postura.
Às vezes respeitamos mais aos homens do que a Deus. A forma como nós cultuamos, queridos, é uma radiografia de quem nós somos e de como estamos, de como nos comportamos. Quando homens têm primazia na nossa vida e não Deus, nós precisamos avaliar, porque esse é um sintoma de ausência de adoração. E mais ainda, queridos, vejam o que diz o verso 10. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Já pensou? Quando Deus diz assim: eu não tenho mais prazer. Imagine Deus entrando ali dizendo: Ricardo, para tudo. Pode ser que eu sei que o hotel não vai mais fazer reforma, mas eu vou fechar essas portas. Sai todo mundo. Para louvor, eu não quero mais música, eu não quero mais nada. É melhor que fechem as portas, porque é melhor que nada aconteça aqui do que vocês continuem como estão. Não toque mais, porque é melhor que você não toque do que você continuar com a vida que você está levando, com a vida que você está vivendo. Não pregue mais, porque é melhor que você não fale do que você continuar falando e vivendo de outra forma. Eu preferia que o Delmar dissesse a vocês: eu não quero mais ninguém aqui. Já pensou se Deus dissesse isso para nós, queridos, hoje? Você sabe que eu tenho alguns, eu acho que são devaneios de vez em quando, mas eu lembro que quando eu recebi a notícia de que o Delmar ia fechar, eu comecei a perguntar: Deus, será que o Senhor não está se agradando de nós? Foi a primeira pergunta que me veio à mente. Será que o Senhor está querendo fechar as portas? Parece bobagem, mas é algo que eu quero questionar sempre diante de Deus. Eu não quero perder isso diante do Senhor. Mas imagine Deus dizendo: eu prefiro igreja fechada a uma celebração inútil na minha presença. Eu prefiro que as portas se fechem do que ter vidas que não levam a vida comigo a sério, querem viver do jeito que querem e acham que estar aqui é mais uma programação de final de semana. Deixa eu dizer isso com a palavra de Deus. Isaías 1,13 diz assim: não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam, não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Deu para entender? Deixa eu ler um outro texto onde Deus fala a mesma coisa que eu falei aqui de outra forma. Amós, capítulo 5, versos 21, 23 e 24. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falei. Deus está dizendo aqui para nós. Está achando que é pelo fato de você cantar, tocar, estar aqui, que isso vai fazer diferença? Eu quero que você seja um adorador. E a pergunta que eu e você precisamos fazer é essa: será que a minha vida agrada a Deus? Não é o que eu faço, não, é se a minha vida agrada a Deus, se Ele tem prazer na minha vida, se Ele pode olhar para mim e dizer: eu tenho prazer, se Ele pode olhar para mim e fazer o que fez com Jó, que chamou o diabo e disse: dá uma olhadinha no meu servo Jó. Será que Deus pode fazer isso, queridos? Deus abomina, queridos, todas as nossas declarações que não podem ser vistas no nosso viver diário. Um outro sintoma é quando adorar a Deus se torna um enfado para nós. Versículo 13, vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado, ou doente. Vocês acham que eu, Senhor, vou aceitar isso? Se você está sentindo canseira e não alegria na igreja, aí é um forte sintoma de que a adoração não vai bem na sua vida. E saiba de uma coisa: pecado cansa, sabia? Fazer a obra de Deus relaxadamente também cansa. Um culto sem fervor espiritual cansa. Quando o culto é desprezado, a pessoa vem à igreja, fica enfadada. Ou eu torno a minha vida um culto e faço tudo para a glória de Deus.
eu não vou entender o que é uma vida de adoração. Ou Deus se torna o meu maior prazer, ou tem algo errado na minha vida. Quando estar com Deus, ler a Bíblia me cansa, orar me cansa, estar cultuando a Deus me cansa, tem algo errado na minha vida.